A verdade é que o Pai tem prazer em nós, queridos. O Pai tem tanto prazer em nós que Ele enviou o Filho para abrir um novo e vivo caminho, para que a gente entrasse. Deus tem prazer no seu povo. A verdade é que Deus tem prazer no seu povo. Quando Adão, a humanidade peca, a humanidade se esconde, mas o Senhor vai à procura dela. A verdade é que Deus anseia por estar conosco. Toda a obra da redenção tem a ver com relacionamento, com a reconexão da criação com o Criador. Aleluia, Jesus. Antes da gente ir para a palavra, eu queria que a gente tirasse esse momento para a gente ofertar, né? Como eu disse ontem, a gente está de mudança para um novo local. E a verdade é que nós estamos fazendo isso pela fé. Essa é a verdade. Eu acho que eu senti isso, não sei se foi na virada do ano, conversei com os irmãos que eu sentia que o Senhor ia nos movimentar. E as coisas começaram a acontecer para isso. E provavelmente, assim, por baixo, a gente vai gastar uns 30 mil reais para ir para esse novo local, para estruturar esse novo local. Então, gostaria que você nos ajudasse nesse momento. Tá o Pix ali, o QR Code, antioquiabase@gmail.com. Se você puder ficar de pé novamente, para ficar mais fácil para tirar o celular do bolso. Vamos ficar de pé. Se você trouxe dinheiro em espécie, ali tem um gasofilaço. Quero te dar a oportunidade, nesse momento, de ofertar nesse lugar, nessa casa, com amor, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Estamos certos que há promessas do Senhor para aqueles que se dedicam a semear, a plantar no seu reino. E cremos nisso, por isso nós estamos dando essa oportunidade para você adorar o Senhor com o seu dinheiro. Esses dias eu estava conversando com um irmão aqui na porta. Acabou que a gente tocou no assunto de... foi com Bismarck. Quando os fariseus chegaram até Jesus e falaram assim... a gente tem que pagar os tributos, né? Aí Jesus pediu uma moeda, né?
deram uma moeda para Jesus e Jesus falou: quem está aqui? Quem é a cara de quem está aqui? Aí eles responderam: de César. Aí Jesus disse: dai de César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Na realidade, Jesus não está falando para você pagar o imposto e dar o dízimo. Porque Deus não quer seu dinheiro, Deus quer você. Se você não for aceitável, não adianta você dar o dinheiro. Nem você e nem a sua oferta é aceita. Então, parece que é uma palavra contra a oferta, né? Que o cara pensa: nossa, será que Deus me quer? Vou nem ofertar, né? Porque pode... Mas a realidade é que é bem isso, o Senhor quer você. Amém? Senhor, nós queremos abençoar os irmãos que estão ofertando, toda a tua igreja aqui nesse lugar, Senhor, teus filhos, famílias, jovens, que o Senhor possa prosperar os teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir portas, caminhos, Deus, alargar os negócios, em nome de Jesus, ó Pai. Nós oramos para que o Senhor possa abrir novos caminhos para os teus filhos, para que eles possam prosperar, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu falei, acho que com alguns irmãos também ontem, depois no final. Eu senti muito que ontem a gente tocou em algo. Principalmente em relação... Eu senti muito, sabe aquela coisa que Estevão experimentou? Estevão foi considerado ali o primeiro mártir, depois da morte de Jesus. E tem uma cadeira aqui, irmão. Tem Bíblia. Bíblia não precisa sentar. Tira a Bíblia é para ficar de pé. Tem duas ali, ó. Tem uma aqui, ó. Tem ali também, ó. Só fazer um pedido aqui. Os irmãos que tem cadeira no meio, pula e libera a cadeira pro canto, entendeu? Que aí tem gente que não quer passar no corredor, para ficar mais fácil. Muito bom, obrigado. Em francês, stratégie. Irmão, só anunciando de novo, né? Dando o recado novamente. Tem muito visitante. Então, se você quiser ir no banheiro, você vai aqui, ó. O primeiro banheirinho que você encontrar ali é o das mulheres. O dos homens, você vai ter que virar lá a esquininha, você vai encontrar o banheiro dos homens. Se você quiser beber água, você vai sair aqui, pegar o corredorzinho, você vai encontrar o bebedor. Amém? Então, nós estamos aqui, irmãos, desde ontem, e eu senti muito que a gente tocou em algo ontem, porque nós estamos fazendo só a introdução do assunto que nós estamos conversando. Então, ontem a gente ouviu falar sobre o Evangelho da Graça, mas assim, o Nielto, com muita graça, ele só tocou, né? Ele só fez uma introdução da introdução do que é o Evangelho da Graça. Depois a gente ouviu o Atos falar sobre o Evangelho do Reino, ele também só fez só um apontamento, e depois o Alberto falou sobre o Evangelho profético. E ontem, no final, eu senti muito que nós tocamos em algo. Por quê, irmãos? Quando Estevão pregou o Evangelho, o final daquele momento da pregação do Evangelho dele foi pedrada. Com certeza, Pedro não falou assim: olha, Jesus te ama e quer que a sua vida melhore. Na realidade, esse tipo de mensagem no Oriente não funciona. Porque se você pregar esse tipo de mensagem por um muçulmano, ele vai dizer para você: você está mentindo para mim, porque se eu aceitar Jesus, a minha vida não vai melhorar. A minha vida, na realidade, vai piorar. Se eu não for morto pela minha família, a primeira coisa que vai acontecer, eu vou ser deserdado. Eu vou ser jogado fora como lixo.
Então, essa coisa de que, tipo, o evangelho é para melhorar a sua vida, isso não é verdade, irmão. Aleluia. Então, qual que é o meu dever aqui? É abrir portas. Portais. Por quê, irmãos? Porque a gente precisa começar a mudar a cultura da nossa vivência. Se nós abrirmos portas aqui, deixar elas abertas, escancaradas, quando vocês forem no pit dog, vocês sentarem na mesa, a conversa de vocês não vai ser sobre sei lá, futebol, vai ser sobre, você viu o que você acha daquilo? Então, a conversa, e a nossa conversa, e nosso momento de lazer tem que ter Cristo. O cristão, ele fala de Cristo, ele sonha Cristo, ele vive Cristo. Isso é, de verdade, um apontamento para uma pessoa que se diz cristão. Ele não vive, sabe, igual o diabo. O Senhor marcou uma reunião no céu, né? Lá em Jó está escrito isso. E quando o Senhor marca uma reunião, Ele chama todos os anjos, inclusive os caídos. Por isso que Satanás estava lá. E aí Satanás chega meio que atrasado, né? A Valnice Milhão me fala que todo mundo que chega atrasado tem um demônio, né? Mas o diabo chega lá e aí Deus fala assim, de onde você estava, hein? Estava de passear, rodear a terra. Então o cristão, ele não anda à toa, irmão. Quando o cristão fica enfermo e é internado no hospital, tem algum motivo. Ele tem que encontrar lá, sei lá, enfermeiro, um médico, ele tem que encontrar um que fica no quarto com ele lá, porque essa pessoa precisa de Jesus. Então Jesus às vezes nos enferma. Enferma não. Tem isso. Corta esse negócio. Enferma. Para que a gente anuncie o evangelho no hospital, irmão. É isso aí. Tudo certo. E nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar centrada na nossa fé. Senão nós não vamos experimentar o crescimento genuíno que é de fé em fé e de glória em glória. Então, quando Estevão prega o evangelho e ele começa a falar de Abraão e ele vai até Salomão. Então, isso é pregar o evangelho, irmão. É contar a história que Deus está construindo desde antes da fundação do mundo. E quando as pessoas escutam esse evangelho, duas coisas acontecem. Elas se convertem ou elas se odeiam. Elas te odeiam. E no caso de Estevão, ele foi odiado. E quando eu falei para vocês que eu senti que a gente tocou em algo, é porque eu senti assim no final que parece que Cristo tinha se levantado do trono, porque a gente só tocou na mensagem do evangelho. Então, quando Jesus profetiza que quando o evangelho do reino for pregado em todas as etnias, virá o fim, isso é real, irmãos. Se a gente começar a pregar o evangelho, Jesus se levanta do trono. E Estevão teve a morte mais incrível, porque enquanto jogavam pedras nele, ele via Jesus em pé. Ele via Jesus em pé, esperando ele chegar naquele lugar. E essa deve ser a nossa perspectiva, irmão. Esse deve ser o nosso desejo. Encontrar com Cristo no final. E mais do que isso, porque todos vão encontrar com Ele. Ele dizer sim, eu te conheço. Então, eu senti isso muito forte ontem. A gente só fez a introdução da introdução do que é Evangelho. Eu senti que o Senhor se agradou disso.
O Senhor se agradou, disse, é isso. Então, eu vou entrar na minha palavra agora. Se você quiser anotar aí, está escrito assim, ó. O Evangelho é o plano de Deus. O Evangelho é o plano de Deus. Amém? E aí eu vou te dar definições. Eu vou discorrer aqui, depois a gente vai entrar nos assuntos legais. Não que esse não seja, né? Mas as definições desse plano de Deus, desse Evangelho, é que a palavra Evangelho significa aquilo que a gente ouviu ontem, a boa notícia, a boa mensagem. Então, o Evangelho significa a boa notícia. E o conteúdo desse Evangelho, o conteúdo nessa notícia, tem, na sua essência, a criação, a queda, a redenção e a consumação. E nós estamos ainda no terceiro ponto dessa construção da história, que é a redenção. Ainda estamos no tempo de redenção. Jesus veio e inaugurou os últimos dias da semana de Deus. Então, a gente aprende na Bíblia que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, de Adão até Abraão são 2000 anos. Então, entende que de Gênesis 1 a Gênesis 11 são 2000 anos de história e, 11 capítulos dessa história. Então, a gente precisa ter muita fé para começar a compreender o que o Senhor disse para nós sobre 2000 anos de história em 11 capítulos. Então, 2 livros são muito negligenciados na Bíblia. O primeiro é Gênesis e o segundo é Apocalipse. E esses 2 livros, eles se completam. Um é a semente e o outro é o resultado dessa semente. Se eu não compreender Gênesis, dificilmente eu vou compreender Apocalipse. Então, quando a gente fala sobre evangelho profético ou evangelho apocalíptico, a gente fala assim, vamos estudar o evangelho apocalíptico, ou teologia, ou escatologia. A gente vai querer estudar, a gente olha sempre para os livros que são apocalípticos, assim no sentido literal, que é Daniel e o próprio Apocalipse. Mas se eu não compreendo, irmão, Gênesis, dificilmente eu vou ter uma compreensão bíblica do que é Apocalipse. Por isso que nós temos 4 ou mais divisões escatológicas. Tem gente que crê que Jesus vem escondidinho e rebata a igreja. Tem gente que pensa que Jesus vem ali no meio do problema. Confusão, eu chego. Aí tem gente que entende que Jesus nem vem, que o milênio já começou. Aí a pergunta que fica o milênio já começou, está tudo certo, o diabo já está preso. Aí, né? Queria saber, como diz o Ângelo, né? Quem fez o funk? Né? Ou trem tribulado, né, irmão? Misericórdia. Sangue de Jesus. E tem gente que entende que Jesus vem no final da grande tribulação, bem no final do final, depois das 7 taças, e tem gente que é nós, que a gente crê que nós vamos passar na grande tribulação, e que na 7ª trombeta, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15, que é a última trombeta, ao som da última trombeta, então é a 7ª trombeta, 2 coisas acontecem. A primeira é o ajuntamento dos santos. Isso quer dizer que é o encontro com ele nos ares. E a segunda coisa que vai acontecer a partir da 7ª trombeta é o quê? É que as taças da ira de Deus vão ser derramadas. E o que tem dentro dessas taças? Incenso do altar, fogo do altar e oração da igreja, do povo de Deus. Então o Senhor arrebata a igreja, encontramos com ele no ar, e nós casamos com ele, tem aquele momento de
30 dias, depois a gente vai conversar sobre isso, 30 dias ali, enquanto as taças estão sendo derramadas na terra. Então, a igreja vai passar pela grande tribulação, mas ela não vai estar aqui quando as taças da ira de Deus estarem derramadas sobre a terra. Mas eu não estou falando de escatologia aqui hoje, estou falando de evangelho. Mas não tem como falar de evangelho se não apontar para isso, irmãos. Porque o evangelho é isso. O evangelho é uma profecia que vai se cumprir, está se cumprindo e vai se cumprir. O evangelho conta a história do propósito eterno de Deus sobre a criação. Então, em um momento da eternidade, Deus é, ok? Heresias. Deus é. E aí, em um momento da eternidade, Deus afastou um pouquinho, criou um lugar e mudou para lá. Entendeu? Viu aí minha... Em um momento da eternidade era só Deus, era só a Trindade. E nesse momento o Senhor falou assim, eu tenho uma ideia. A Trindade se reuniu e falou assim, vamos fazer um negócio legal. E aí eles se afastaram, construíram um lugar e mudou para lá. E começaram a edificar um lugar. E eles conversavam, irmão. Chegou um momento que eles falaram assim, vamos fazer o homem? Que jeito? A nossa imagem e semelhança. Ele vai ser o governador desse lugar onde nós vamos habitar. Uau! Escândalo. O evangelho, definições ainda, também é revelado e cumprido na pessoa de Jesus. Então, todo o evangelho é revelado e vai ser cumprido, está em cumprimento e vai ser cumprido na pessoa de Cristo. Cristo, como alguém falou aqui ontem, eu não lembro quem dos meninos, é o verbo, é a mensagem que se encarnou. Amém? O evangelho é a história da obra de Deus sobre a criação e tem como revelação a missão de Cristo, que é redimir o mundo. Redimir o mundo. Está ligado ao quê, irmãos? Restaurar a criação ao seu estado original. Então, o que Jesus, qual é a obra de Jesus? Ele foi enviado e a sua missão é redimir. Então, lembra o que João Batista falou quando ele viu Jesus chegando? João 3,16, calma, voltando. João 1, 29. O que João Batista falou quando viu Jesus chegando? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado de quem? Do cosmo, da criação, de tudo que Deus fez, caiu. Tudo que Deus fez, Paulo fala em Romanos que a criação se tornou inútil para Deus. Então, sabe esses lugares paradisíacos que a gente quer ir, que a gente quer conhecer, esse lugar legal, bonito, praia, né? Então, tudo está caído. A gente acha lindo, mas eu falo assim, para mim não serve. Se esse lugar caído é bonito para nós, imagina quando tudo for restaurado. Então, a gente não tem dimensão do que era o Éden na terra. É muito mais alto do que a gente pensa, muito mais alto. Então, o plano de Jesus é redimir a criação. E aí, João, agora estou falando do João, o discípulo de Jesus, ele escreve aquele texto que todo mundo conhece, João 3,16, que é... Vocês são uns evangélicos, hein? João 3,16. Aleluia. João 3,16. Irmãos, Deus amou tudo que Ele criou, mas tudo que Ele criou estava longe dEle. Estava afastado dEle.
Não tinha mais como reconectar, porque Deus é santo e tudo que Ele criou estava em pecado. A criação está em pecado. Mas Deus amou aquilo. E Ele olha para Jesus e tipo assim, sabe aquelas pregações que falam assim, que Jesus estava lá, ó, eu aqui. Não foi isso que aconteceu. Deus enviou Jesus. Jesus não se ofereceu. Tipo, Deus falou para ele assim, ó, você vai lá agora. E você vai restaurar. A sua missão é essa. Então, quando Jesus veio, Ele não veio porque você é o centro da vontade de Deus. Para agradar você. Ele veio para agradar o Pai. Ele veio corresponder o que o Pai ordenou a Ele. Ele veio obedecer o que o Pai disse para Ele. Então, Ele veio por causa de Deus. Não veio por causa de mim. Eu me usei para não ficar chocado para você. Aleluia. Então, princípios básicos agora do Evangelho. Escreve aí, você que está anotando. Lembrando que ontem teve uma pergunta escabulosa, mas eu deixei guardada. Depois a gente vai responder. O Evangelho não começa a ser anunciado no Novo Testamento. Todo o livro da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, tem como objetivo contar a mensagem do propósito eterno de Deus sendo revelado na pessoa de Cristo. Então, onde o Evangelho começa a ser pregado, irmão? Agora vai ficar legal. Gênesis 3,15. Você vai colocar ali, filha? Vai ter ali também? Eu dei o dízimo. Não caiu ainda. Aí. O que aconteceu aqui, irmão? O homem peca. E já vou te adiantar um negócio aqui que a gente está aqui para desconstruir, irmão. Porque falaram para nós que todo dia Jesus vinha, o Senhor vinha no Éden, na virada do dia. Isso não é real. Acontece que na virada do dia, desse dia específico da queda, Jesus chegou no Éden, porque quem se relaciona com a criação é Jesus, não é Deus. Deus é invisível. Ninguém pode ver Deus. Amém? Tá comigo? Tá tudo certo, irmão? Você está assim. Não. Ninguém pode ver Deus. Então, quem se relaciona com a criação? Cristo. Aí Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Cristo é o que se relaciona com a criação. Então, Cristo foi no jardim e Adão escutou as pegadas de Jesus. E aí o que aconteceu? Cristo chama, Adão, onde você está? Claro que Jesus não estava procurando geograficamente, mas a posição em qual Adão havia sido criado para estar. Adão não estava. Então, deixa eu só construir para vocês aqui. Deus criou todas as coisas. E aí Deus plantou um jardim no Éden. Amém? Deus plantou um jardim no Éden e colocou o Adão naquele lugar. O Éden é o Monte Santo de Deus. O Éden é o lugar da habitação de Deus. Logo, Deus nunca vinha visitar Adão. Por quê? Porque Deus morava com a criação, irmãos.
Então, quando a criação cai, essa realidade de céus e terra, quando a Bíblia fala em Gênesis 1:1, Deus criou os céus e terra, era só uma realidade. Não existia duas realidades como nós temos hoje. Então, Deus morava na terra com Adão, com a humanidade. E se você olha para qual que é o desejo de Deus? Ele quer ter um povo para Ele e quer ser o Deus desse povo. Na construção da redenção, Ele chama homens para andar com Ele, e aí, em um momento, no deserto, Ele fala, vocês estão morando aonde? Essa é a minha tradução, tá? Aí Moisés, não, estamos morando na tenda. Aí ele fala assim, então você vai fazer uma tenda para mim morar no meio de vocês. Estão comigo, irmão? Aleluia. Então, tudo aponta para aquilo que é o grande final da história. Então, a gente canta e lê sem perceber. A gente canta assim, né? Que Ele é, que Ele era, e que Ele era, que Ele é e que Ele há de... E todas as vezes que em Apocalipse tem essa frase, não está relacionada a Jesus. Aleluia. Está relacionada ao Pai. Então, Ele era, Ele é e Ele há de vir, é que tem duas vindas. Ixi, começou a ficar bom, né? A primeira vinda de Jesus, que vai preparar a terra, que vai redimir a terra, que vai restaurar a terra. Isso tem a ver com Ele e com o seu povo. Por isso que eu falo para vocês precisam estudar e ter profissões que vão influenciar na natureza. Aleluia. Por quê, irmão? Porque, os rios que estão poluídos, porque o homem poluiu, agora vão ser restaurados. A criação vai ser restaurada. Pangeia. Aleluia. Eu vou só até aí, não vou mais não. Porque João não viu, irmão. Ele fala assim, eu não vi o mar. Quando João declara isso em Apocalipse, que o mar já não existe, é porque já não tem mais separação entre os continentes. Glória a Deus. Aleluia. Agora tá bom, só até aqui. E quando João olha para tudo aquilo que está acontecendo, a cidade de Deus está descendo, irmão. A cidade de Deus, vou dizer para você, é o Éden. Ela está descendo de novo para a terra. João, ele olha para aquela, sei lá, como é, aquela figura, sei lá o que ele viu, né? Aquela visão, ele olha para a visão, que negócio doido, né? Ele vê aquilo, irmão, e diz assim, novos céus e nova... Mas é porque o homem, depois de Adão, nunca tinha visto a terra como ela era. E o céu como ele era. Então, quando ele vê tudo restaurado, ele fala assim, novo céu e nova terra. Isso está dizendo que a criação voltou para o seu ponto original. Porque é isso que sempre Jesus fez. Quando ele era indagado sobre as coisas, ele dizia assim, não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Não era assim no princípio. Então, nós vamos voltar. Nosso caminho é o caminho de volta para a restauração de todas as coisas. Estão comigo? Então, Gênesis 3,15, acontece o quê? Jesus vai pregar, pré-encarnado, ele vai pregar o Evangelho a primeira vez. Aí sumiu. É porque eu não li, né, o texto. Porém, aí essa que é a parada. Ele dá sentenças, ele vai dar sentenças para a mulher, ele vai dar sentença para o homem, ele dá sentença para a natureza, e aí ele dá sentença para a serpente. E ele diz assim, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Então, existe aqui duas coisas que precisa entender. Quando Cristo está dizendo para a serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, essa mulher aqui não é Eva. Aleluia. Glória, honra e poder.
Por quê? Por quê, Eduardo? Você está ficando doido? Porque o próprio Senhor fala em Isaías 54, que ele fala assim, eu sou o seu Salvador e sou o seu marido. Para quem que Jesus está falando isso? Para quem que a profecia está sendo falada isso? Para o povo de Israel. Então, quando Deus está falando aqui, por entre inimizade em ti, falando para a serpente, e entre a mulher, não é Eva, irmão. Porque ia vir uma mulher, e essa mulher é a mulher de Apocalipse 13. Viu uma mulher vestida de sol, com os pés sobre a lua. Ela estava grávida. Viu como a gente está conectando Gênesis com Apocalipse? Então, irmão, aqui nós precisamos nos aproximar do texto, do contexto que está sendo construído, da história que está sendo construída. Nós precisamos nos aproximar da cultura que existia para a gente entender. Então, por isso que Israel é tão atacado. Irmãos, quem já foi em Israel aqui? Alguém já foi? Ninguém foi. Nós ainda somos uma igreja de pobre ainda, né? Mas nós vamos prosperar. Vamos fazer caravana Antioquia para Israel. Parcelar. Tem que pagar até antes de Jesus voltar, irmão, porque senão você não vai para o céu. Irmãos, aí, quando você olha para aquela terra, irmão, é insignificante, porque brigam tanto para aquele lugar. É um deserto aquilo, irmão. Mas por que brigam tanto por aquele lugar? Não tem a ver com o homem em si, tem a ver com essa profecia. O diabo, que é a antiga serpente, ele odeia Israel. Porque se cair uma bomba atômica em Jerusalém e acabar com aquilo ali, nós podemos rasgar a Bíblia e falar assim, nós acreditamos em nada. Estão comigo, irmão? Se Israel deixar de existir, acabou, irmão. Se o povo judeu deixar de existir, acabou, irmão. Por isso que eles são sempre perseguidos, por isso que eles são sempre mortos, por isso que eles estão sempre como um peso para as outras nações. Então, isso aqui é o princípio. Aí, outra revelação, ele fala, isso aqui você pôs Apocalipse 12, né? Volta lá no Gênesis, irmã. Você vai ter muito trabalho hoje. Ctrl+C, Ctrl+V. Gênesis 3,15. Olha aí. Aí a gente fechou aquele primeiro antes da vírgula, depois da vírgula, entre tua descendência e a descendência dela. Aí o Cristo está falando para a serpente, vou pôr inimizade entre a sua descendência e a descendência dela. Quem é o descendente da mulher? Cristo. Olha de novo, quem é o descendente da mulher, irmão? Quem é o descendente da serpente? O anticristo. Aleluia. Então, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, aqui, a obra salvífica está sendo profetizada. A cruz está sendo profetizada. No momento em que Jesus está sendo ferido, ele está pisando a cabeça da serpente. No momento em que Cristo está agonizando na cruz, ele não está perdendo, irmão. Pelo contrário, ele está ganhando. Ele está vencendo. Foi ali que ele venceu. Naquele momento que ele está sendo ferido, ele está vencendo Satanás, o nosso inimigo. Amém? Ele está vencendo o nosso inimigo. E Satanás não é inimigo de Deus. Aleluia. Satanás é nosso inimigo. O inimigo de Deus é o ser humano.
ser humaninho carnal. A Bíblia fala que outrora, Paulo fala assim, outrora nós éramos inimigos. Por quê, irmão? Porque a gente vai entrar nos textos legais agora. Porque tem coisa que está escrito aqui, e a gente lê, está escrito, e a gente não acredita. A gente se opõe àquilo que está escrito aqui. Não, mas isso aí eu não acredito. Irmão, mas está aqui, ó. Não, mas não acredito. Então, vaza. Mas Satanás não. Tiago vai dizer que ele crê que estremece. Satanás crê em tudo que está escrito aqui, irmão. E ele obedece. E tudo que ele vai fazer, antes ele tem que pedir permissão. Se Deus não der permissão, ele não faz nada. Tudo certo? Então aqui é o proto-evangelho. A serpente não é um animal. Amém? A serpente é um arquétipo de um ser celestial que caiu aqui nesse momento. Quando que foi a queda de Satanás? Foi bem aqui, ó. Aleluia. Começa a fazer pergunta aí, irmão. Começa a abrir as portas e fala, não, como é que é isso? Satanás caiu bem aqui. Porque a gente, entendia que Satanás queria o trono de Deus. Irmão, o trono de Deus é intocável. Satanás queria o trono do homem. O homem tinha um trono na terra. Ele era governante. Satanás olhou para aquele trono e falou assim, não, ele não merece, eu mereço. Então a batalha foi aí. Fechou? Anota aí para você discutir lá no Pit Dog. Gálatas 3, versos 6 e 8. Ao 8 a gente viu que o evangelho foi pregado para Abraão. Sim ou não? Quem estava aqui ontem? Então, Gálatas 3, versos 6 ao 8. Paulo nos traz a verdade que o evangelho, a boa nova, a boa notícia foi pregada para Abraão. Então, Jesus chegou na Abraão e pregou o evangelho para Abraão. Contou para ele a história da redenção e mostrou a cidade. Porque lá na frente fala que Abraão viu a cidade de Deus. Então, a terra que eu te mostrarei, Jesus mostrou para ele. Aleluia? Glória a Deus. Eu não vou entrar nos textos para a gente ganhar tempo. Gálatas 3:16. Coloca aí, filho. O conteúdo desta mensagem é Cristo. O conteúdo da mensagem do Evangelho é Cristo. Gálatas 3,16 diz assim, assim as promessas foram feitas a Abraão, e o seu... Vamos comigo, irmão, me ajuda. Agora vocês almoçam. E a seu descendente. Então, a promessa foi feita a Abraão e a seu descendente. Olha só, e a Escritura não diz aos teus descendentes, como se falasse a muitos, ou de muitos, mas como quem se refere a um só, e a teu descendente, que é Cristo. Então, todas as promessas que Deus fez para Abraão, lembra? Qual foi a promessa que Deus fez para Abraão? Sai da sua terra, da sua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Vou fazer de você uma grande nação. Quem você abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Abençoarei sua família, e a partir da sua família, as outras famílias da terra serão abençoadas. Essas promessas, nenhuma delas se cumpriram em Israel ainda. Nenhuma dessas promessas que Cristo fez para Abraão se cumpriram ainda. Em nenhum momento da história, Israel foi uma grande nação. Em nenhum momento da história, quando fala grande, não fala de quantidade, de largura, de tamanho. Está falando de influência sobre as outras nações. Porque Israel é a nação modelo para as outras nações. Esse é o plano de Deus. Então, em nenhum momento isso aconteceu. Quando vai acontecer? Quando Cristo pisar na terra. Quando Ele descer, quando Ele rachar o Monte das Oliveiras no meio.
entrar em Jerusalém, estabelecer o seu trono naquele lugar, um trono literal, irmão. Jesus vai reger a terra com um cetro de ferro. O que significa, Eduardo? Significa que se você não fazer a vontade dele, você vai morrer. Aleluia. Você não sabia disso, né? Quem já viu aqueles filmes medievais que tem reis? Então, alguém falou que ontem, né, se alguém vai estar diante do rei, não sei quem falou, foi você? Foi o Nielton, né? Se o rei não estender o cetro, é sinal que o cidadão que entrou ali dentro vai morrer. Então, o cetro de Jesus é um cetro de ferro, ou seja, ele vai impor o seu governo na terra. As nações vão precisar, eu não estou lendo o texto, mas se você procurar na Bíblia, você vai encontrar. As nações vão precisar ir para Jerusalém todo ano. A nação que não for, ela vai ser castigada, ela vai ficar sem chuva. Pensa. Você acha que isso é bom? Não, Jesus é amor. Vai nessa para você ver. O cetro é de ferro, irmão. Aleluia. A Bíblia tem uma função, revelar a mensagem do Evangelho na pessoa de Cristo. Então, se a gente usa muito assim, Jesus como chave hermenêutica para a Bíblia, sim ou não? Muita gente fala sobre isso. Não, Jesus é a chave hermenêutica da Bíblia. Se você olhar para Cristo, você vai entender a Bíblia. Tá bom. Mas eu costumo pensar assim, diferente, que a Bíblia é a chave hermenêutica de Jesus. Se você quer ter compreensão de quem é Cristo, você tem que usar a Bíblia. Amém? Então, a mensagem fala dele. Lucas 24, 25 a 27. É aquela famosa história de Jesus encontrando os discípulos, 2 discípulos no caminho de Emaús. Os caras estavam todos lá cabisbaixo, chorando, com problema. Pensei que eu ia ficar rico, fiquei pobre. Pensei que ia dar certo, pensei que ele ia governar, ele ia tomar Israel de Roma, e nós ia ser os caras de novo. E ele morreu. Estava voltando para Emaús, estava voltando para a sua velha realidade. E aí Jesus, como ele fez no Éden, ele foi até os caras. E aí, o que está acontecendo? O que está pegando? Do nada, Deus aparece. E aí eles contam aquela história toda para Jesus. E é legal, mano. Olha o tanto que Jesus é legal. Assim, nessa linguagem está assim, ó tolos. Mas se fosse na nossa linguagem hoje, brasileiral, era assim, o seu burro. Porque tolo é justamente isso, mano. O seu idiota. Que demoreis a crer no coração em tudo que os profetas disseram, tudo que quem disse? Os profetas. Continua. Então, acaso o Cristo não tinha que sofrer essas coisas e entrar na sua glória? Let's go. E começando por... E todos os profetas explicou-lhe que constava a seu respeito em todas as Escrituras. Então, Jesus falou que, começando por Moisés, ou seja, a Torá, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números, Deuteronômio, apontam para Jesus. Entrando nos profetas, apontam para Jesus. Tudo fala sobre Ele. Então, a Bíblia é a chave hermenêutica para nós entendermos quem é a pessoa de Jesus. Então, de Gênesis a Malaquias, a história é sobre Cristo. Conclusão, a base de todo esforço, serviço profético, é fundamentar a nossa consciência na revelação do Evangelho de Cristo. Então, a base do serviço profético, que foi tocado ontem sobre o Evangelho profético, é o quê? É revelar o Evangelho de Cristo. Então, Estevão, que eu citei aqui em Atos 7, ele
ele vai pregar o evangelho para os judeus da sua época, e ele usa os textos de Gênesis até o livro de Reis. Ele vai falar sobre Salomão. E aí o fim da história, vocês sabem, que é ele sendo apedrejado. O evangelho começa a ser proclamado em um outro lugar. Então, ele começou a ser pregado em Gênesis 3,15. Mas ele foi proclamado em outro lugar. E agora a gente vai começar a entrar nos textos legais. Onde que o evangelho começou a ser proclamado? Apocalipse 13:8. Ixi, mano, meu tempo acabou, hein? Todos os habitantes da terra adorarão, está falando da besta, ok? Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, onde o evangelho foi proclamado? Na eternidade. Na eternidade o evangelho foi proclamado e o nome daqueles foram escritos no livro da vida. Foi nesse lugar em que, sem obra nenhuma, sem identidade, você não tinha nem identidade, o seu nome foi escrito no livro da vida. Então não tem a ver com o que você vai fazer para você ser salvo. Tem a ver se o seu nome está escrito no livro da vida. Se o seu nome está escrito no livro da vida, você é cristão desde a fundação do mundo. Segura essa aí e vai pensar sobre isso mais tarde. O livro da vida já está escrito desde a fundação do mundo. Apocalipse 17:8. A besta que viste era e já não é. Todavia está para subir do abismo e irá para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, ficarão admirados quando verem a besta que era, já não é, mas voltará. Então, existe gente que o nome não está no livro da vida. Tudo bem com você? Está tudo bem, irmão? O que está escrito, está escrito. Você crê nas Escrituras? Amém? Então, aqui está dizendo que tem gente que não tem o nome escrito no livro da vida. E essa turma toda vai adorar a besta. E não adianta você pregar o evangelho para esse povo. Por quê? Porque Jesus conta uma parábola dizendo assim que o semeador semeou a boa semente e nasceu trigo. E um capeta semeou a sua semente e nasceu joio. Joio nunca vai virar trigo. Aleluia. Vamos lá. Efésios 1, 3 e 5. Já estou terminando, irmãos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Vírgula aqui. Bênçãos espirituais são bênçãos espirituais. Não tem como você pegar ela cá e trazer para cá. Eu já vi muito nego falar assim, não, as bênçãos já estão liberadas, você tem que pegar ela e trazer para a realidade. As bênçãos... Se você continuar lendo o texto, você vai entender que as bênçãos espirituais que estão relacionadas a isso, está relacionado ao quê? A salvação, a predestinação, Não é o carro que está lá na região celestial, ou trazer meu carro. Não é meu casamento que está lá, Não, irmão, está falando de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Verso 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nos elegeu aonde, irmão? Nele, antes da fundação. Lembra que existia só ele, que
que eu falei para vocês, existia só ele afastou um pouquinho, criou todas as coisas. Antes dele afastar um pouquinho, ele elegeu nele o seu nome. Ele escreveu. O seu nome ele escreveu. O seu nome ele escreveu. Antes dele construir o mundo, a primeira coisa que ele fez é: eu tenho os meus escolhidos. Aleluia. Nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, a primeira bênção espiritual que ele está falando lá é eleição. E essa eleição tem a ver com o quê? Nos elegeu para sermos santos. Aleluia. Verso 5. E a outra bênção agora. Recebe, irmão. Você predestinado e nos predestinou para si mesmo. Ou seja, ele nos fez para ele. Ele nos fez para ele. Ele nos criou para ele. Por isso que ele tem prazer em nos encontrar. Por isso que ele abriu um caminho de novo. Ele não tinha mais acesso, nós não tínhamos mais acesso a ele. Eu penso que Deus se entristeceu tanto que ele falou para Jesus: você vai lá e vai resgatar a minha criação. Por quê? Porque todos que eu criei para mim. E eles estão longe de mim. Então ele nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação da sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo. Então o Senhor predestinou, o Senhor escreveu o nome, e não adianta você fazer cara feia. Ele quis assim, e Ele é Deus. O Cordeiro é nosso Redentor, desde a fundação do mundo, e por todos aqueles que foram eleitos. E todos aqueles que foram eleitos entrarão no reino de Deus, que já está preparado também, desde a fundação do mundo. Mateus 25, 31 e 34. Anota aí, depois a gente lê. Você lê em casa. Eu vou terminar agora. O Evangelho, quando ele é anunciado, ele precisa ser anunciado de forma completa. Porque se o Evangelho for pregado de forma fragmentada, nós vamos ter um tipo de experiência fragmentada de salvação. Então, o Evangelho completo ele consiste em 5 capítulos. O primeiro é que o Evangelho é criacional. O Evangelho é pactual. O Evangelho é cruciforme. O Evangelho é carismático. E o Evangelho é apocalíptico. Então, lembra que quando alguém prega sobre a cruz, o cara fala assim: nossa, você pregou o Evangelho, né? Não, irmão, pregar a cruz é um dos aspectos do Evangelho. E é um dos aspectos mais importantes. Porque lembra que Jesus está falando sobre o seu sofrimento e Pedro falou assim: moço, você pode fazer tudo isso aí sem cruz. E Jesus olhou para ele e falou assim: seu diabo do meu ódio, para trás de mim. Então, o Evangelho sem cruz, ele é diabólico. Amém? O Evangelho sem cruz é diabólico. Então, precisa da cruz. Jesus anunciou que os seus discípulos precisariam da cruz antes mesmo dele pegar a cruz. Ele fala assim: quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, pegue a sua cruz e segue-me. Jesus não tinha morrido ainda, irmão. Então não é a cruz de madeira, tem uma cruz que nós precisamos abraçar ela para seguir a nossa carreira. Amém? A cruz é algo que nós precisamos abraçar para nos identificarmos com Jesus. Depois a gente entra nisso qualquer dia desse. Por último, já finalizando,
Tinha algumas coisas aqui, mas depois a gente fala. Já estourou o horário. Esse evangelho completo precisa ser anunciado. E é por isso que nós vamos nos debruçar sobre o evangelho esse ano. Por que esse evangelho precisa ser anunciado, irmão? Porque se esse evangelho não for anunciado, o fim não vem. O fim só virá quando o evangelho do reino for anunciado a todas as etnias para testemunho. O que significa? Que todos os lugares precisam ter a pregação do evangelho? Não. Que todos os lugares precisam ter uma testemunha. Porque o que o evangelho produz? Testemunhas. Quando Jesus fala sobre o evangelho carismático, que é sobre o poder do Espírito Santo sobre nossas vidas, ele está dizendo assim, vocês vão ser cheios do poder de Deus para quê? Para ser minhas testemunhas. Isso tem a ver com a mesma palavra de mártir. Então, vocês vão receber o evangelho e vocês vão ser cheios do poder de Deus para serem minhas testemunhas, ou seja, para ser meus mártires. Por isso que ontem eu falei sobre a questão. E quando nós tivermos a revelação do evangelho na nossa vida, o que vai acontecer? Nós vamos poder dizer, de verdade, que morrer é lucro. Amém? Vamos ficar de pé. Todas as perguntas e questões que vocês anotaram, pergunta ao Alberto, o Nielto, o Zé lá, o Zé está ali, o Atos, vão atrás desses irmãos aí, o Edu ali, ó, o Edu, cadê o Edu? Eu vi o Edu aqui, olha o Edu ali, ó. E vocês vão ter respostas. Mas o melhor, todas as suas dúvidas, vou te aconselhar, entra para dentro do seu quarto. Feche a porta. No secreto, o seu Pai, que está em secreto, te recompensará. Não tem uma recompensa mais significante de Deus para nós do que o conhecimento dEle. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento aqui, Senhor. Eu oro, Pai, para que todas essas sementes que foram lançadas aqui, Senhor, nessa manhã, da Sua palavra, não seja só informação, Senhor, mas que elas possam descer para dentro do nosso interior e nós possamos encarnar essa mensagem do Evangelho. Jesus, eu oro para que o Senhor possa abençoar os teus filhos com revelação. Eu oro para que o Senhor possa abençoar os teus filhos com o desejo de conhecer o seu plano, Senhor. O desejo de te conhecer mais. A vida eterna consiste nisso, Senhor, em te conhecer, em te conhecer. Eu oro para que o Senhor possa nos incendiar com esse desejo, Senhor, nos ferir com esse desejo, Deus. Nós não precisamos de mais uma igreja legal nessa cidade, Senhor. Nós precisamos de testemunhas andando pelas ruas de Goiânia. Precisamos de testemunhas, Senhor, habitando na vida ordinária da família. Senhor, convivendo na vida ordinária do trabalho, sendo testemunha do Senhor. No colégio, na faculdade, Senhor, nos ambientes de recreação, Senhor, no cinema, Senhor, que testemunhas possam acessar esses ambientes e arder e iluminar, serem sal e luz, em nome de Jesus, Deus.